E aí, turma, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre as informações desta terça-feira do Ceará Sporting Clube. E olha, teve algumas impactantes. Essa do Ione Gonzalez, olha, só em cogitar o nome dele eu acho que já é um pouco de exagero, né? Até porque o Ione não teve uma passagem muito feliz aqui pelo Ceará. Pelo contrário, eu acho que foi uma passagem trágica dele. Ele não foi bem. Apesar de ter feito dois gols interessantes, né? Um importantíssimo, que foi a vitória de 2-1 sobre o Corinthians no Castelão, e um gol no Clássico Rei, naquela goleada de 4-0 que o Ceará deu no Fortaleza. Ele fez o último gol, mas foi só isso. Olha, só pra você ter ideia, o Ione foi tão mal que ele foi jogar na equipe sub-23. Daí você tira como estava a situação. Ah, mas é porque ele estava machucado e precisava se recuperar e ficou um período lá. Poxa, se tivesse machucado, se fosse para se recuperava no time de cima, tá bom? Como muitos outros fizeram. Então, deixa quieto, eu acho que não tem nada a ver, não. Então, assim, cogitar essa possibilidade de trazer o Ione, eu acho... Enfim, é melhor até não falar muitas coisas sobre isso, porque chega a ser uma brincadeira. Acho que o Ceará tem que se preocupar com outras coisas. É óbvio, o time precisa de atacante. Realmente é difícil no mercado. Então a sensação é que talvez o empresário haja um acordo. Olha, 2 jogadores, eu mando o Ione e mando o outro para você. Só se for nesse estilo. Mas mesmo assim, eu acho que a passagem dele foi muito ruim. E não só isso. Ele foi pro Deportivo Cali, né? Fez 31 partidas. Na temporada passada fez apenas 4 gols, gente. 2 gols, perdão. Então assim, vamos deixar para lá. Eu acho que o Ceará vive um período de evolução tão grande que quando surgem essas informações de dentro para fora, ninguém vai inventar essas coisas. Tanto que foi confirmado, queridos colegas como Del Luiz, o Danilo Queiroz, o Rodrigo Cavalcante do canal do Vozão, todos receberam essa mesma informação. E aí eu acho que não tem como, e sai lá de dentro essas informações. Então vamos deixar quieto. Então, soltar, vazar essas informações chega a ser inacreditável na situação em que o clube está. Além, obviamente, dessa notícia impactante, mas que o clube não vai contratar, pelo menos a informação que a gente recebeu é que o clube não vai contratar esse jogador, não tem mais interesse, não tem mais interesse, né? Acho que a repercussão foi tão grande, foi tão imensa. Eu publiquei lá no blog, né, no blog do camps.com.br, coloquei no Instagram também. Nossa, a repercussão foi muito grande, muita gente sem acreditar, dizendo que não seria possível um jogador desse voltar ainda para Porangabuçu. Mas enfim, são coisas do futebol, vamos para frente. A gente precisa ouvir o pessoal do departamento de futebol, que obviamente vai negar, e eu acredito que deva ser esse mesmo o padrão, o cotidiano, a liturgia, né, como a gente gosta muito de falar. Além disso, né, além dessa impactante notícia que foi o interesse do Ceará com o Ione, teve uma ótima entrevista do Danilo Ferreira no Jogada Primeira Edição, com a Denise Santiago e com o André Almeida. Foi muito bacana ele falar alguns pontos. Então, todo esse clima de ebulição que está no Ceará, ele passa por essa eleição que não acontece, né? A eleição do Conselho Deliberativo, que inclusive o Danilo falou que houve até uma tentativa de acordo por parte da oposição com a outra chapa, que se diz que não é da situação, que é uma chapa independente, que é comandada por Jamilson Veras, ex-diretor jurídico do clube. O Jamilson também que foi presidente do TJD cearense aqui. Então, assim, o Danilo fala que tentou, fez um acordo, colocaram uma pessoa de consenso para as duas chapas, né, que era o Dr. Barreto, querido Dr. Barreto, uma pessoa espetacular, alvinegro daqueles mesmos. Adorei a ideia, acho que seria muito bom, mas a informação que a gente teve é que alguns nomes a chapa do Jamilson não quis, que estavam integrados nessa chapa comandada pelo Danilo Ferreira, que queria ser secreto, que até abdicava do cargo de ser presidente para deixar o Dr. Barreto a ser o presidente do Conselho Deliberativo, mas houve alguns nomes em que a chapa de situação, né, chapa independente, não queria que tivesse, então acabou que não dando certo. E aí fica esse clima, e o Danilo falou algumas coisas interessantes sobre a saída do Robson. Tudo leva a crer que o Robson, todos os protestos são para o Robson sair, né? E um dos objetivos, obviamente, do Danilo para conquistar esse Conselho Deliberativo é para saber o que está acontecendo lá, porque não houve fiscalização, segundo o Danilo, da diretoria executiva, que é o papel em que o Conselho Deliberativo faz. Então é preciso saber, o Danilo deu 3 situações em que o Robson pode sair, né? A primeira é por renúncia, que ele poderia renunciar. A segunda é por um processo judicial.
E a terceira seria por improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Então, assim, a improbidade administrativa só se tivesse alguém que fiscalizasse para saber. O processo judicial talvez seja pela eleição que aconteceu no terceiro mandato, em que há um problema, né? O Evandro Leitão até falou que teve uma mudança no estatuto do clube e acabou isso autorizando, o conselho autorizou ao Robson concorrer para buscar esse terceiro mandato. E renúncia, eu acho que é só isso que está todo mundo esperando do Robson, né? Que pelo que a gente está percebendo nesse momento não vai acontecer, né? Pelo menos hoje, né, 24 de janeiro, não há essa possibilidade do Robson renunciar, pelo menos é o que a gente tem de informação. Vai que depois acontece, mas enfim, é isso. Foi uma ótima entrevista, gostei bastante da entrevista do Danilo, explicou vários pontos. Recomendo quem puder, tá indo lá no YouTube. Da Verdinha, você vai lá no canal do YouTube da Verdinha e tem essa boa entrevista do Danilo hoje lá no Jogada primeira edição. Além disso, tem os protestos que se intensificaram, né? Pelo menos nas redes sociais, isso. E há um dilema, há uma confusão grande porque eu quero ir pro jogo, essa torcida não apoiou. Gente, amanhã vai ser interessante, nessa quarta-feira, acompanhar lá no PV como é que vai ser. Existem as torcidas organizadas que não querem, ou que pedem que o torcedor não vá, mas pelo que eu vi, eles não vão impedir ninguém de entrar. Então, acredito que quem quer ir para o jogo, vá. Eu acho que é um protesto muito válido das organizadas ou de quem quer que criou esse protesto. Eu acho que não vai... Se vai afetar ou não alguma coisa, aí só o tempo dirá. Mas é um protesto válido. Levar camisa e protestar com um nome bem grande, diretoria incompetente. Adianta de alguma coisa? E não ir ao estádio adianta alguma coisa? Eu acho que são formas de protestos. Então acho que todo mundo tem o direito de protestar da forma que quiser. E quem quiser ir pro jogo, de boa, vai. Eu acho que não tem nenhum problema. E quem não quiser, eu acho que é uma forma. Até porque a gente sabe que muita gente quer realmente a renúncia do Robson, mas quer ver o time ganhando, né? Então, acredito que o cara quer ir pro estádio para nesse sentido. Mas quem vai, assiste. Quem não vai, faz seu protesto numa boa. Só lembrando, nesta quarta-feira, né? Pode ser que chova, né? Nossa, hoje choveu o dia todo. Tá chovendo o dia todo na quarta-feira aqui em Fortaleza. Clima pesado mesmo, então muitas nuvens, muita chuva. Foi chuva forte, então pode ser que amanhã esteja do mesmo jeito. E aí é que dê menos pessoas ainda, menos torcedores no estádio Presidente Vargas. E aí, para finalizar, obviamente a gente tem que falar do jogo, né? Contra o Pacajus. Eu vejo que amanhã é um jogo... Cara, pra mim, eu diria que... Não vou dizer que é um jogo decisivo, né? Mas o Ceará tem que apagar a imagem do que aconteceu contra o Ferroviário. É contra o Pacajus, é um adversário frágil, mas não tem conversa, né? Tem que apagar a imagem. O Luiz Otávio não deve jogar, deve ser, além do Michel Macedo também, acho que são esses dois. Tem o Guilherme Castilho para saber, né? Ele tá com problema renal, se vai poder jogar ou não, como é que tá. Amanhã sai o boletim médico para saber como é que tá a situação desses jogadores, mas o Luiz tá fora, isso é certo. Vamos ver se o Gabriel Lacerda joga, né? Faz a dupla de zaga com o Thiago Panussar. Eu acho que na lateral direita o Igor pode voltar, né? Na esquerda eu acho que segue o Danilo Barcelos. Eu acho que no meio seria interessante ele fazer algumas alterações. Eu acho que poderia já começar com o Arthur Rezende. Eu manteria, sem dúvida alguma, o Jean Carlos. Eu acho que é um ótimo... Ele demonstrou para mim nos dois jogos, foi muito bem. Não entendi porque que ele saiu no segundo tempo contra o Ferroviário, mas enfim... Entraria com o Arthur Rezende. Acho que deixaria o Richardson também. Ou poderia entrar Arthur e Kaique com o Jean Carlos ali no meio. E no ataque, o Vina, né, também fazer um 4-4-2. Né? O Vina faz ali uma tabelinha, fica ali um do lado junto com o Jean Carlos. E no ataque, eu acho que o Janderson não pode sair. Eu acho que é um dos mais incisivos. É o melhor do ataque, pelo menos até agora. E aí tem o Luvanor. Não sei como é que tá 100% o Luvanor, né? Porque ele saiu no intervalo do jogo. Também não entendi porque que ele saiu contra o Ferroviário, mas... foram opções. O Gustavo vai estar amanhã na área técnica. Acho que pode ser Janderson e Luvanor. Se não, acho que o Vitor Gabriel. Eu acho que mexeria nessa forma, essas mudanças pontuais para colocar o time. No gol, obviamente, o Richard. Acho que não tem que mudar dessa forma. Vamos aguardar, vamos ver. Amanhã tem que fazer uma boa apresentação, o Ceará. Eu acho que os jogadores têm certeza disso. O Richardson falou, mas o Richardson é interessante. O discurso sempre... tranquilo, né, do Richardson, acho que ele fala que tem que ter paciência. Não, eu achei muito bacana quando ele diz: não fomos o melhor do mundo, não éramos
ou não fomos os melhores do mundo quando ganhamos de 5-0 e nem somos os piores do mundo quando perdemos no segundo jogo. Então é interessante, eu acho que é válido esse pensamento dele, mas isso lá internamente, externamente é outra coisa. Então, como há um abismo muito grande entre o que acontece dentro do clube e o que está fora, então seria muito mais interessante haver mais informações, principalmente dos jogadores. Tá bom, gente? Vocês, por favor, mais uma vez, fazendo aquele pedido especial, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, comenta, compartilha, dá um joinha, ajuda a gente a produzir mais vídeos. E se você já está inscrito, faz lá, dá ajuda aqui, comenta, diz o que, é que você achou desse vídeo, o que, é que você acha dessa contratação, ou desse interesse que o Ceará teve no Iony Gonzalez, desses protestos que vai acontecer amanhã nessa partida, antes da partida contra o Pacajus. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.